Boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Tudo na paz de Jesus, né? Tudo, Perfeito. tudo tranquilindo, tranquilo e lindo. E aí? Exatamente. E o senhor, como diria, está em casa, né? Num ambiente bem mais É, aconchegante. efetivamente em casa. Se é para estar em casa, nós estamos em casa, Exatamente, no Chico Parque. no Chico Parque. E Doutor aproveito e Francisco, apresento o Chico Parque para vocês, não é isso? isso, exatamente. Aqui é um pedacinho da natureza. Prazer te É, dou- ver, Leonardo. Tudo bem contigo? Prazer é todo meu, doutor. Quanto tempo a gente não se via, né? Desde os últimos encontros do nosso laboratório, Maria da Penha. Sim. Essa pandemia afastou a gente das atividades, mas para isso é que existe a tecnologia. Nós estamos Exatamente. aqui à disposição para falar um pouco das carreiras jurídicas, não é isso? Exatamente. E hoje, de modo especial, da carreira da promotoria. Especialíssima. Até porque, Leonardo, eu digo o seguinte: eu vou tentar convencendo todos aqueles que estão na carreira jurídica aí e os que não estão a ingressar no curso de ciência jurídica, e por mim todo mundo seria promotor, porque para mim é uma das melhores profissões do mundo, sabe? Você, enquanto Ministério Público, consegue ser esse agente de transformação social nas mais diversas áreas. Isso é que é gostoso. O pessoal sempre Exatamente. chama o Ministério Público de MP, e eu traduzo o MP como sendo a minha pátria, meu patrimônio e a minha paixão. É, essa entidade tão querida, né, e também tão desejada por muitos alunos também, né, por seu ingresso Hum. através de concurso. E doutor, vamos iniciar a nossa live. Eu vou apresentar de maneira bem mais rápida para o senhor o projeto, né? Sim, O sim. evento, ele é um projeto da Comissão OAB na universidade e tem por objetivo sanar algumas dúvidas e estimular a reflexão sobre as habilidades e as competências necessárias para cada carreira jurídica. Então, por aqui já passou o advogado, já passou também um agente da Polícia Civil e o procurador do Estado, que foi na pessoa do nosso presidente da OAB, o Dr. Celso Barros. Certo. Então, aos nossos ouvintes, aos que nos acompanham, eu vou ler um breve currículo do Dr. Chico, Dr. Chico de Jesus, como assim ele prefere ser chamado, né? O doutor Chico de Jesus, ele é promotor titular da 5ª Promotoria de Justiça, atua na área de enfrentamento à violência contra a mulher no PVID, né? Então, doutor Francisco, aqui os meus agradecimentos, né, por ter aceito esse convite em nome da comissão da OAB, em nome de toda a instituição que é tão complexa como a OAB. Então, eu vou fazendo algumas perguntas e o senhor vai respondendo dentro do contexto da carreira jurídica da promotoria. Pode ser? Tudo bem. Então, o senhor pode Você fazer só as vai. suas considerações iniciais. Tá. Aqui vai passando um avião, como eu te disse, eu estou realmente em casa, né? Você está ouvindo aí o som dos pássaros, mas eu te entendi perfeitamente. Enquanto considerações iniciais, eu quero primeiro pedir desculpa porque eu estou vendo várias pessoas entrar e não consigo acompanhar. Mas vai deixando aí o meu abraço para cada um dos que estão nos acompanhando, cada um e cada uma. Leonardo, falar de carreira jurídica, de vivência, de labuta diária, para mim é um prazer enorme. Eu tenho orgulho, principalmente porque ser agente de transformação social é proporcionar, principalmente aos jovens que estão interessados em conhecer um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa trajetória, isso é muito gratificante. Eu sempre sonhei seguir a carreira jurídica, né? Mas o meu primeiro vestibular ele não foi o vestibular para direito.
Primeiro vestibular eu fiz para pedagogia, entrei em pedagogia em 87, porque aquela época, 85 pedagogia, naquela época o curso de Direito era só na Universidade Federal. Nós tínhamos apenas 40 vagas, 20 noturna e 20 diurna. E pobre, preto, do Piauí, morando na periferia, por isso que eu falei, os P's me perseguem, era quase que impossível você sonhar e entrar na universidade, principalmente no curso de Direito. Então, a própria sociedade, os próprios orientadores à época já diziam, olha, felizmente, não sonhe tão alto, porque cursar Direito não é para todo mundo. E com isso eu fui compelido a não, no primeiro momento, a não fazer o vestibular para Direito, e fiz para Pedagogia. Posteriormente, eu, muito chateado, porque o curso de Direito era o meu sonho, resolvi, na Universidade Federal, mesmo na biblioteca, levar os meus livros e, no intervalo de tempo, estudar e fazer novamente o vestibular para Direito, que naquela época era apenas uma vez no ano, na Universidade Federal. E, para nossa alegria, fomos aprovados. E eu tenho orgulho de dizer, sabe, que a minha vida foi sempre de estudante carente. Estudante carente. Aquela época, se você não tivesse dinheiro para pegar o ônibus, você tinha que ir para a universidade a pé. E para quem conhece a Universidade Estadual aqui no campus do Pirajá, eu morava ali próximo. E a Universidade Federal, você imagina a distância de você ir caminhando aquele percurso inteiro. Mas aquilo fazia parte da minha trajetória. E o mais engraçado é que se eu fosse pela manhã, eu não poderia voltar. Eu teria que ficar no período da tarde. Eu teria que ficar no período da tarde, porque, além de ser distante, eu não tinha como a mobilidade. E eu lembro que uma vez eu estava no DA, Diretório de Assuntos Acadêmicos, deitado num banquinho meio-dia, e aí chegaram as assistentes sociais e perguntaram, o que é que você faz aqui todo meio-dia, deitado nesse banco? Eu disse, esperando a aula da tarde. E você já almoçou? Eu disse, não. Por quê? Tem condição. Foi quando essas jovens senhoras me levaram para Centro de Apoio ao Estudante. Pronto. Centro de Apoio ao Estudante. Lá eu preenchi um formulário e eu disse, olha, depois nós vamos lá à sua casa, saber se você passa no estudo social e se você vai ter acesso ao restaurante universitário sem pagar pela alimentação. Não acreditei muito não, né? As coisas assim. Mas, para minha surpresa, uma vez eu cheguei em casa, elas estavam lá fazendo o estudo. Falaram com minha bisavó e me viram, olharam. Eu cheguei com fome, eu não queria nem sabia quem era. Depois elas se apresentaram a mim e perguntaram, você que é o Francisco Jesus, né? Eu disse, sim. Olha, nós somos da CAI, Comissão de Assistência ao Estudante. Viemos fazer o estudo social e já fizemos. E queria que você passasse amanhã lá na CAI para nós conversarmos. Eu disse, não, tudo bem. Olha, não vale chorar. Não vale ninguém chorar. Mas essa senhora, que eu gostaria até de lembrar, se ela ainda fosse viva, eram 3. Mas ela ficou com tanta pena que, ao se despedir de mim, ela estirou a mão, pegou na minha mão. Quando eu abri a mão, tinha assim uma nota equivalente a R$ 5. E ela diz, olha, é para ajudar você amanhã na alimentação. Olha, eu de toda certeza. Eu peguei aqueles R$ 5 e fui tudo na mercearia, na quitanda mais próxima,
Eu comprei tudo de bombom Zorro, porque eu adorava o bombom Zorro. E R$ 5 naquele tempo, né? Valia muito dinheiro. Muito dinheiro, mas é uma alegria imensa. Aí eu fiquei pulando igual uma criança. À época eu tinha 22 anos, mas eu pulava igual um menino de 12 anos com aquilo. Então, essa labuta. Agora, eu tenho muita fé em Deus. Deus é um ser extraordinário, maravilhoso. Maravilhoso. Eu saía para a universidade a pé e eu não sei como o tempo passou. Tudo era alegria, passando ali pelaquela ponte da primavera. E eu ainda ia cantando, sabia? Daí era cantando. Tinha um colégio lá próximo, unidade escolar Celso Pinheiro. Isso, Celso Pinheiro. Eu ainda arranjei foi uma namorada lá, rapaz. Eu ainda era cantando para encontrar, eu ia lá, ó, cantando. Vocês não conhecem essa música, é do Paulo Ricardo, do tempo de vocês. Teu corpo é fruto proibido, a chave do pecado e para um garoto do vestido como eu é a pura perdição, a do olhar 43. Então, é uma labuta, uma história de vida e que a gente se pautou sempre de que, ao conseguir um lugar no espaço, conseguir uma profissão, como é a profissão de promotor, dá acesso a todos aqueles que precisam, dentro das suas atribuições, acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao conhecimento. Eu fui professor, inclusive lecionei na Universidade Federal. O preconceito, ele sempre existiu. Hoje nós discutimos o racismo, mas o racismo ele é milenar. Você, enquanto negro, tinha muita dificuldade de ter acesso. As pessoas tinham aquela discriminação escancarada mesmo. Hoje ainda é escancarada. Agora, hoje nós podemos filmar esse racismo que se apresenta. E o certo é que nós nos pautamos nesse compromisso social. Compromisso social, porque se Deus nos ajudou, é porque Ele quer que a gente possa, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas atribuições, fazendo o nosso papel. O nosso papel de cidadão, o nosso papel de autoridade, e, acima de tudo, sempre com aquela mensagem de otimismo. Nunca É. desistir. Eu acho que a gente tem que insistir mesmo. E aí você pode dizer, promotor Chico de Jesus, você conta essa história do Chico Ecopar, coisa belíssima. É muito fácil contar. E como é que você prova? Olha, é uma das coisas que eu não me afasto. Olha só minha carteira de estudante carente aí da universidade. Olha aí como. Agora, olhem vocês aí, mais bonita essa foto, ou qual é a mais bonita? A atual, essa aqui, com essa carteirinha que eu recebi na CAI, eu tinha acesso ao restaurante. E era uma diversão, porque enquanto meus colegas entravam para o restaurante, pagando o que era mais ou menos R$ 1, eu dizia, rapaz, vocês estão todos pobres, porque eu como é de graça. Ó, corre aí, ó. E aí eu guardo É, essas lembrancinhas. Primeira carteira de estudante. Olha aí, minha primeira carteira de professor. Não vale sorrir da minha foto. Se eu perceber que tem alguém aí sorrindo, com certeza eu vou acionar a Polícia Federal. Olha aí, ó. Minha primeira carteira de estudante de direito. mas Isso, vale muito a essa tem pena. foto, porque as outras, você tinha que tirar a foto para colocar na do ano seguinte, porque foto era difícil. Não era tão fácil que você tirou com o celular. E aí seguiu as carreiras. Olha o Chico, corretor de imóvel. Então foi quando veio a primeira aprovação no concurso público para escrevente auxiliar no Tribunal de Justiça. Então nós temos um compromisso social. E o Doutor, que é o Ministério Público? Agora eu te deixo à vontade para as indagações, depois eu vou falar um pouquinho o que é a carreira do Ministério Público. pronto. É porque a gente tem várias perguntas que até então você já respondeu algumas, mas aí a gente vai indagando separadamente para ficar uma melhor comunicação com todos.
Em primeira mão, eu Certo. queria perguntar ao senhor o seguinte: se já desde a faculdade, se já desde o início, o senhor sempre quis a carreira da promotoria? Olha, aquela época ninguém podia escolher muito. Eu vou te dizer por que eu optei pela ciência jurídica. Primeiro que eu comecei com 8 anos, a minha primeira profissão foi engraxate. Eu saía com minha caixinha de engraxate pelas ruas de Teresina, e minha mãe tinha uma banca no Mercado Central, camelô. E eu auxiliava minha mãe enquanto camelô. E naquela época, os comerciantes já perseguiam aqueles proprietários daquelas bancas. Então, existiam os famosos RAPA. O RAPA seria a polícia militar, capitaneada pelo município, para tomar e derrubar todas as bancas para que os comerciantes pudessem ter as suas vendas livre do comércio informal. E eu, menino, e aquilo me via assim, uma sensação de injustiça. Quantas e quantas vezes eu não via minha mãe chorando, porque nós éramos 7 crianças e tudo que ela tinha, o Rapa levava. Aquilo me causava indignação de não poder fazer nada. Então, daí nasceu aquela minha vontade de ter uma profissão que pudesse corrigir aquelas ilegalidades. E eu vi na ciência jurídica essa possibilidade. Tive dificuldade, porque, como te falei no início, as pessoas, pobre preto do Piauí, não poderia estar promotor, mas eu consegui. Depois, nós fizemos alguns concursos. Aqui era difícil, garanto que anterior à Constituição Federal, o concurso não era obrigatório. Aqui era a indicação, você não tinha acesso. E eu sempre fazia concurso para juiz do trabalho fora. Eu perseguia o concurso de juiz do trabalho, porque a essa época os tribunais regionais do trabalho eles tinham um edital único e você via que era mais fácil. Até que veio a Constituição de 88, abriu a possibilidade, ampliou-se o concurso público, abriu o concurso para o Ministério Público aqui, e nós fizemos e logramos a aprovação. Eu assumi em 96 as funções de promotor de justiça. Agora, antes disso, enquanto professor, eu lembro que a minha indignação, porque disseram que eu não conseguiria passar no vestibular para direito, então todo ano eu fazia vestibular. Depois que eu passei para pedagogia, passei para direito, todo ano eu fazia vestibular. Eu fui aprovado em 9 a 10 vestibulares, só para provar para a sociedade de que eu era capaz, sim, de que todos nós somos capazes. E também, não só para provar isso para a sociedade, mas porque eu adorava aquela música do Pinduca que você não conhece. Alô, alô, papai, alô, mamãe, põe a vitrola para tocar. Pode soltar foguete, e eu passei no vestibular, mas só concluí o curso de Direito, fiz metade de Pedagogia, fui até jubilado da Universidade Federal, e daí seguimos na carreira jurídica. Isso, doutor. Vale uma ressalva que os outros três, na verdade, os outros 3 convidados desse projeto, os 3 primeiros, eles sempre demonstraram uma certa influência de alguém na família para a área jurídica, né? E veio o senhor assim para dizer que não, que o senhor começou desde lá de baixo, desde da pobreza e veio sem nenhuma influência, nenhum de um advogado, de nada, nenhum de escritório, né? Para entrar na carreira jurídica, nenhuma influência na família. Não. Nós, inclusive, eu e meu irmão, somos 2. Eu entrei em pedagogia primeiro, em 85, em 87 entramos juntos para direito, nos formamos juntos. Ele é delegado em Timon, tá? Então eu digo que aquela época a influência era... A nossa influência era enorme. Era enorme. Eu e ele novamente.
Quer dizer, Era nós uma dupla éramos imbatível. a dupla de três, só nós dois. Eu lembro que nós lecionamos nos colégios, nos colégios particulares. Acho que alguém aí deve conhecer o professor Francelino, que é delegado hoje em Timon. Então, nós lecionamos gramática, literatura e redação, nós dividíamos livros, nós dividíamos até o único veículo que nós conseguimos comprar, e nós somos, a partir da gente, nós começamos. Hoje a minha família é quase que toda jurídica. Eu tenho um irmão, tenho um sobrinho, tenho dois filhos que cursam, não, três filhos formados em direito. Tá? E essa é a minha história de luta, de labuta. Mas Então vocês querem podemos saber de mim, dizer. não, vocês querem saber da carreira jurídica. Eu sei disso. É, exatamente. Mas aí o senhor já não foi, né, influenciado, o senhor já começou a influenciar os, os que vieram posterior ao senhor. E quero influenciar todo mundo aí para fazer o curso de direito e ser promotor. Promotores. Exatamente. Doutor Francisco, uma outra pergunta que eu queria pôr aqui, expor aqui para o senhor, é sobre o poder de fiscalização do MP. O senhor sofreu algum tipo de ameaça, de racismo dentro dessa prática quando o senhor estava praticando essa espécie de fiscalização em algum órgão público? Olha, quem me conheceu nas comarcas em que eu fui titular, sabe que eu sempre me pautei na defesa do social. E quando você se pauta na defesa do social, você enfrenta dificuldades, perseguições que eu ainda enfrento até hoje. Por quê? Porque quando você defende a sociedade, você incomoda aqueles que têm o poder, que não gostam de regra de serem incomodados. Quando você incomoda, eles lhe perseguem e a sociedade não pode lhe defender. Mas é esse o papel do Ministério Público, ser o capacete da sociedade. Por quê? No interior, quando eu iniciei, a primeira comarca, Cristino Castro, a comarca dos Poços Jorrantes, que lá a água, você cavava 30 metros, os poços jorravam. E aquilo eu achava um absurdo, você acabar com o maior lençol freático do mundo. E aí eu comecei a cadastrar os poços. Para monitorar e regulamentar o uso da água. Aí você vê o que é loucura naquela época. O promotor chegou e disse que vai fechar os poços inclusive que tinha as piscinas do prefeito. O prefeito botava lá um poço para jorrar e levar o pessoal para lá. Isso deu uma confusão e mata o Chico de Jesus hoje, mata o Chico de Jesus amanhã, mas nós conseguimos regulamentar os poços nessa cidade. E assim foram em outros municípios que nós sempre nos pautamos, sempre naquela filosofia. Se nós esperarmos condição boa, nós não vamos trabalhar nunca. Nós temos que trabalhar com o que temos, fazer o melhor com o que temos, para fazer melhor ainda quando as condições melhorarem. Então, como eu fazia em alguns municípios? Todo município tem uma rádio comunitária. Como era que eu podia controlar? O promotor Chico de Jesus sozinho para controlar toda uma gestão municipal que, pasme, até hoje você vê as irregularidades que são cometidas e que o promotor, às vezes, não detém do mínimo de condição possível para estancar essas irregularidades. Então, eu lancei, mais ou menos pelo ano de 98, a agenda do promotor de justiça. Como era a minha agenda? Eu ia para a rádio comunitária e dizia, agenda do mês, dia 2, o promotor vai estar na unidade escolar, aí dizia lá o nome, dia 3, unidade escolar tal, dia 4, no hospital tal, dia 5, na localidade tal, e assim eu fazia aquela agenda, e fazia visita. E ainda dizia, sem prejuízo de outras visitas, caso seja necessário. Olha, meu amigo, surtiu um efeito 10 anos. Chegava lá, ó, por que esse remédio não está na prateleira?
E esse vencido? E aí você começava. Só o Chico de Jesus para fazer aquilo, porque você não tinha nem um servidor para ali. Então você começava, mas é gostoso, porque eu teve vários testemunhos, uma merendeira uma vez me chegou, eu estava numa visita de uma escola, ela disse, promotor, todas as vezes no começo do mês eu vou para o pé do rádio ouvir a sua agenda. Ô, doutor, quando está perto do senhor vir para cá, as coisas ficam tão boas, a merenda chega que... Eu digo, olha aí os efeitos. Então, Tá tendo efeito. eu sempre digo, preto burro nasce morto. Se eu estou vivo até agora, então você tem que trabalhar com o que tem. E com isso nós conseguíamos fazer com que a administração se pautasse dentro da moralidade, da impessoalidade, da legalidade, tá? E da eficiência. E aí também, né, sempre, eu tenho um orgulho de dizer que em alguns municípios, no período da tarde e noite, eu era amigo da escola. Eu ia lecionar, era bom para mim. E eu tenho inclusive, alguns estudantes desses municípios que já são formados, arquitetos, formados são advogados. Isso é bom. Eu acho que se Deus pôs a mão lá naquele neguinho engraxate da rua de Teresina, e ele quis que esse neguinho chegasse a estar promotor, então esse neguinho tem que dar uma retribuição. Nada mais justo. Nada mais justo. Você não faz nada de diferente. Mas essas perseguições, elas existiram sim. Teve tempo que eu tive que andar armado, porque o prefeito de um município, ele escondia a merenda, enterrou a merenda, vendeu parte da escola para pagar a agiota. Você encontra pessoas que estão na porta do banco forçando os velhinhos a fazer empréstimo. Aí eu peguei um velhinho, foi lá, olha, aí eu queria forçar o empréstimo. Se você é filho dele, eu digo, não, eu sou o promotor. Ou o senhor recolhe as suas coisas, ou então recolho eu com a polícia. E isso você fazia aquele velho susto, né? Porque algum é o susto. Às vezes você não tem nem condição de abarcar tudo. Mas quando você toma uma medida dessa, agora, se você for esperar, porque ser promotor é a melhor coisa do mundo se você não trabalhar. Você estando no município, se você não fizer a sua atribuição, excelente, todo mundo vai gostar de você. Agora denuncie, fiscalize. Ninguém gosta de ser denunciado, ninguém gosta de ser fiscalizado. Então, você tem que optar. Tem que optar. Se você quer ser um profissional um agente de transformação social, ou se você quer ser aquela pessoa que vai frequentar a casa do prefeito, a casa do presidente da Câmara, que são as autoridades do município. Se você vai participar dos bailes society, porque se você age assim, indo aos hospitais, indo às escolas, você não é uma pessoa bem vista do município, você é uma pessoa, como eles dizem, pessoa não grata. Exatamente. E aí fica toda aquela dificuldade, né, que um Estou vendo que a promotor... minha amiga Keila Ranielli entrou aí. Keila Ranielli é juíza atualmente de Teresina. Nós atuamos junto em São Miguel e eu acho que ela lembra do trabalho belíssimo que nós fizemos. Estamos também em Campo Maior. Estou vendo a Virgínia, grande abraço. Olha, gente, vocês desculpem não estar cumprimentando todo mundo, mas é porque passa muito rápido. Grande abraço, Keila. Vem aqui ao Chico É, Parque, hein? Aquele já vem, inclusive, ao Chico Parque com a família. doutor Francisco, eu queria saber do senhor se o senhor se considera Clício. a, a carreira da promotoria uma profissão perigosa, por às vezes estar ali na frente do réu, em julgamento. Eu queria saber esse posicionamento do senhor. É perigosa nada. Não é perigo não. Eu acho o seguinte, a gente vive perigo todo dia. Bem que eu posso estar nesse momento aqui, essa varanda cair por cima de mim. Não, é gostoso, sabe? Estar promotor, você pautado na sua honestidade, na sua seriedade, no seu trabalho, paulatinamente, eles passam a lhe respeitar. No começo, eu como digo, a atuação do promotor de justiça dentro das suas atribuições é como você pegasse uma garrafa branca, colocasse água nessa garrafa
e colocasse um pouquinho de lodo, lama, e sacuda. Na hora que você sacode, você vê a garrafa toda escura. Essa é a sua atribuição. Mas na proporção em que você começa a mostrar que aquele é o seu trabalho, que seu único objetivo é fazer com que sejam cumpridas as leis, é fazer com que a sociedade tenha resultado que é bom até para o próprio gestor. Teve município que o gestor me disseram, doutor, olha, foi tão bom, porque até a minha popularidade aumentou. Na hora que ele descobre isso, aí aquela lama escura da garrafa começa a sentar. Aí a água fica toda branquinha, e aí a partir, como eu digo, partir para o abraço. A Cristiane, minha irmã, né? Cristiane Jesus Elias, abraço. Mas está movimentado, né? Está movimentado nossa live. Professor, doutor Francisco, eu queria saber do senhor uma média, mais ou menos, de quantas audiências o senhor realiza por mês. Aqui em Teresina? Sim, Teresina. Olha, aqui em Teresina, na violência doméstica, o número de audiência é altíssimo. Nós temos aproximadamente 5 audiências dia. Por aí você pode multiplicar. É a média. Tem que ter mais. Aí quando tem a Semana da Justiça pela Paz em casa, esse número, essa média, eu lhe digo, 5, porque nós somos um núcleo. Um núcleo que abriga 2 promotorias. Uma sobre a minha responsabilidade e a outra sobre a responsabilidade da doutora Amparo. Deixa eu chamar aqui minha caçula. Andréa Larissa, acenda bem essa luz da varanda para o seu pai, para ficar um pouquinho mais claro. Então, 5 mil e 5 dela, 10 audiências por dia, e você multiplica. Obrigado, filha. É um número considerável. Doutor Francisco, sim, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, mais por uma questão técnica mesmo, do concurso da promotoria. Logo de início, o promotor, no caso, substituto, ele já exerce uma função mais ou menos, podemos dizer, de clínico geral, ou ele já vai para uma área específica dentro da promotoria? Vou tentar te explicar. Quando você é aprovado no concurso público, quando eu encosto um pouquinho do celular, porque o som está baixo, aí para eu ouvir melhor, tá? Sim. Quando você ingressa no Ministério Público, você exerce as funções de promotor substituto. Então, você pode ir a qualquer comarca, pode inclusive trabalhar na capital, tá? Porque você vai substituir. Aí vai ser de acordo com a conveniência e oportunidade da administração. Então, você passa aquele período que passa por um estágio probatório, e nesse estágio probatório, você vai se elevando na carreira. Substituto, você passa promotor da fase inicial, que abrange algumas comarcas e municípios, após intermediária e após final. E, finalmente, procurador. Mas é interessante que se diga que nem sempre uma cidade mais próxima ela corresponda a uma entrância final. Eu vou te dar um exemplo. Floriano e Corrente, ele é da final. Porque vai depender do movimento forense, do número populacional, para que o município seja elevado em entrância inicial, intermediária e final. Já nós temos José de Freitas. José de Freitas é final. Quando você está, em regra, em uma comarca inicial ou intermediária, geralmente essas comarcas elas têm um só promotor. Então, você é clínico geral. Você atua em todas as frentes. Saúde, criança e adolescente, improbidade administrativa, tudo que você imaginar das ações afeta o Ministério Público, você é o clínico geral. Na proporção em que você vai se elevando, e aí já algumas
entrância intermediária e da final, aí você já vai se especializando. Às vezes, em Campo Maior, por exemplo, você já tem promotor que atua na área criminal, o outro promotor trabalha na improbidade, e assim sucessivamente, de acordo com a organização. Mas o gostoso mesmo é quando você trabalha, para mim, como clínico geral, no interior, porque você se sente mais útil à sociedade. Aqui, eu trabalho no enfrentamento à violência contra a mulher. Se chegar qualquer notícia de fato numa área que não seja minha, eu tenho que autuar e repassar para o colega. E aí, às vezes, você fica com tanta vontade de resolver o problema, mas aí tem o princípio do promotor natural. E você tem que respeitar, porque é uma garantia para a sociedade. Agir naturalmente àqueles que estão afetos às atribuições. Ok? Isso mesmo, doutor. Perfeito. Doutor Francisco, eu queria fazer mais uma pergunta. Que se existiu algum caso, na verdade, que o senhor possa citar assim, de uma forma genérica, né? Um caso que mais ele chamou a atenção dentro da promotoria quando o senhor iniciou. Olha, o caso que mais me chamou a atenção, e eu acho assim que a única coisa que eu não gostei muito é porque na época saiu na mídia e eu não gravei, eu não tenho prova. O resto tudo eu tenho. Tudo que eu estou lhe dizendo aqui eu provo. Desde a carteira de estudante ao que você imaginar. Foi um município do interior do estado em que o prefeito, tá, ele usava a coisa pública em proveito próprio de forma escandalosa. Só para você ter ideia, ele fazia o pagamento na casa dele, deitado na cama, apenas as pessoas em que ele queria pagar. Ele ia ao banco, se reunia com os agiotas, de lá ele dividia parte para os agiotas e o resto ele fazia o que queria. Esse foi o prefeito que deu em pagamento de uma dívida parte da escola e que o beneficiado queria construir ali um bar dentro de uma escola. Como eu tomei conhecimento? Porque você tem um município principal e tem um município que a gente chama de termo. Esse era o termo. Tomei conhecimento que ele não pagava os professores. Então o professor me reclamou, eu notifiquei a secretária de Educação, eles não atendem, a princípio eles não atendem. E eu lembro até que a época o policial disse, doutor, eu mandei sua notificação, mas nem o prefeito, nem a secretária disse que não vem, não. Eu digo, aí o problema não é meu, o problema é seu. Eu só faço notificar, o senhor se encarrega de trazer. Doutor, como é que eu faço? Eu digo, o senhor traga dentro de um saco de din-din. Para mim tá bom. Ele chegando aqui, para mim tá excelente. Eu não quero saber como é que ele vai chegar. E eu sei que com isso nós começamos a desmontar tudo que de imoral, de ilegal que vocês nem imaginam. E aí quando eu passei a andar no município, foi quando eu encontrei merenda enterrada, foi quando a sociedade tomou coragem de falar das irregularidades. E aí nós começamos a agir com um grande empecilho. Eu lembro que, à época, para se proteger, os prefeitos aprovaram, no Código de Processo Penal, um artigo que dava a ele foro privilegiado para as ações de improbidade. Ou seja, até um erro grosseiro da matéria. Você tinha uma norma que dava foro privilegiado no Código de Processo Penal em matéria civil. Olha só. E aí como era que o Chico de Jesus ia agir? Porque eles têm foro privilegiado em matéria de crime. Na improbidade não, é a promotoria e o juízo de piso, lá da comarca. Mas tinha essa norma.
Daí você tem que estar em sintonia com o juiz. E eu lembro da época, o juiz, pessoa excelente, eu entrei com ação civil pública de improbidade administrativa e pedindo, incidentalmente, a inconstitucionalidade do dispositivo do Código de Processo Penal. O juiz declarou, afastou, e esse foi afastado de fato e de feto. Nunca mais voltou. Ah, mas foi excelente, porque já estavam querendo era que eu fosse prefeito. A que assumiu o chefe, doutor, como é que eu faço para acertar? Eu digo, não, não é comigo, não. Eu não administro. Eu não posso sequer orientá-lo. O senhor vá, o senhor contrate uma assessoria, você faça dentro da legalidade, e assim nós... muito obrigado aí, as pessoas falando e eu não estou conseguindo acompanhar. Então, foi afastado de fato e de festa. Não voltou, não. Voltou, não. Não voltou, não. Agora, para isso, eu precisava dar uma semana de expediente nas minhas audiências no município e a outra semana de expediente no tribunal. Ele entrou com agravo de instrumento, entrou com suspeição, entrou com mandado de segurança, e ele saía do gabinete do desembargador e eu entrava. Dizia, já que ele vendeu aqui o peixe dele, deixa eu vender a minha sardinha. E deu certo. Deu certo, eu digo até, eu não tenho medo de rasgar elogio às pessoas quando elas agem com honestidade e seriedade. E tudo se deveu a um grande desembargador que a gente tem aqui no Piauí, ele ainda atua, chama-se desembargador Edivaldo Moura. Desembargador Edivaldo Moura, ao receber a ação penal contra esse prefeito, eu estava na sessão, ele apontou para mim e disse, eu só não decreto a prisão preventiva deste prefeito, porque o próprio promotor que lá atua disse que não seria necessária, que o simples afastamento dele das funções já iria simplesmente regularizar todas as imoralidades do município. Então, eu não posso deixar de mencionar o nome do desembargador Edivaldo Moura. É claro, outros desembargadores também acompanharam e trabalharam, por quê? Pela forma sensata com que ele olhou o processo, como ele viu que o Ministério Público estava ali no seu papel. Desse período também, eu lembro, eu só andava armado. Foi até o período que eu aprendi a atirar. E quando era coordenador do estágio de Teresina aqui, eu que implantei o estágio no Ministério Público, e aí eu tinha como final do estágio, todos os meus estagiários iam para o estande de tiro atirar. Eles aprenderam. É exemplo de muitos colegas que hoje estão até, inclusive... Eu tenho alunos que estão promotor, tenho alunos que estão juízes. Isso é bom, é porque... você está cedo, o senhor está velho? Não, eu comecei cedo. Então, essa é uma função que eu amo. Eu sempre digo, o Ministério Público, minha pátria, meu patrimônio e minha paixão. Eu lhe digo, a questão dos pobre, preto, da periferia, do Piauí, por coincidência, o bairro era Pirajá, a rua era Pará, que se formou em professor, hoje está promotor, só não sou prostituto da minha dignidade, da minha honra, das minhas funções, dos meus deveres. Não perco a gratificação, mas não perco a identidade. E eu acho que é isso que nós devemos fazer. Porque, em regra, as pessoas sempre querem ocupar algo a mais. E, para isso, elas terminam enveredando por caminhos escuros. Gente, quem começou como engraxate, hoje está promotor, o que eu quero mais da vida? Ser feliz, amar, beijar na boca e dizer eu te amo. Esse negócio de você ficar... para quê? Se hoje você morrer enquanto promotor, mas você agiu. Então, jovem, isso é que nós devemos nos pautar. Estarmos conscientes daquilo em que somos. A minha amiga Jória, um grande abraço, Jória. Olha, vocês desculpem eu não estar mandando um abraço para todo mundo, mas é porque às vezes eu me empolgo tanto que está vindo... E estou meio cego também. Então, é isso que nós temos que nos pautar.
na nossa consciência, fazermos o nosso trabalho, é gratificante, é gostoso, é bom. Olha, você não sabe o Exatamente. quanto eu me empolgo quando vocês me convidam. Isso para mim não tem preço. Se vocês me convidam, é porque reconhecem em mim alguém que possa contribuir. Contribuir. Eu não tenho dúvida disso. Exatamente, doutor. Só mais uma pergunta, porque o nosso tempo já está meio que esgotado, porque a live no Instagram Já, ela só é de duração de 1 hora. Depois que finaliza uma eu hora, vou a entrar com a ação live civil cai. para poder aumentar. Pô, esse Vamos tempo. entrar com ação. E Ah, tá ficando aí, bom. pois é, mas já está finalizando já o nosso tempo, porque com 1 hora o Instagram derruba a nossa live. Então, Tudo uma bem. única pergunta só para finalizar, eu queria saber se para a carreira da promotoria todas as expectativas do senhor foram atendidas. Sim, todas. Olha, tu acredita que até quando eu fui vítima de racismo representando o Ministério Público no Grupo Nacional de Direitos Humanos, pasmem. O Ministério Público aqui não me apoiou, de jeito nenhum. Eu fiz ofício para todo mundo. Fazer o quê? Mas eu acho tão gostoso que agora, com essa questão do racismo, no site do Ministério Público estava lá, gente, todo mundo dizendo: vidas negras importam. Vidas negras, eu digo, agora importa. Quer dizer, um membro que sofreu na pele, fiz até um artigo referenciando a Esperança Garcia, a assessora de imprensa que é negra, não publicou porque tinha que abafar. Porque a pior questão do negro chama-se a branquitude negra. Ele entra até pelo sistema de cota, mas quando ele chega lá diz que a escória é maldita. Isso é uma lástima. Isso é uma lástima. Então, essa assessora... Não. Mas essa mesma assessora agora publicou. Olhe lá no Instagram do MP. Só não tem uma pessoa lá, só não tem um negro. Eu. Mas Só ela não tem eu. publicou, né? Chamaram todo mundo. E é porque eu acho que eu represento 100% das cotas de negros da ativa. Porque tem uns lá, mas será que os outros se declaram? Mas eu acho bom essa movimentação. Eu não vim para reconhecimento, eu vim para transformar, eu vim para mudar, de um jeito ou de outro. Se não A for identidade. através da ação competente, vai ser através. Aí você diz: olha, não diga por aí, Leonardo, nem ninguém está me ouvindo, que é meu amigo, não. Fica só na live, não tire print. Que você pode ter dificuldades. Amigo daquele louco, aquele idiota. Louco por quê? Porque você se pauta dentro de um trabalho que consciente. Você se pauta dentro de uma filosofia de vida que você está bem. Você não precisa fazer algo para subir carreira. Para que você vai vender a mãe? Para que você vai vender a mãe? Tem sentido. Então, eu acho que nós temos que ser pautados sempre nesses princípios da dignidade, do amor, da seriedade, ver qualquer que seja a sua profissão, no direito como advogado, juiz, Ministério Público, qualquer que seja a sua profissão. O importante é você deitar, ter a sua consciência tranquila, saber que você está fazendo o seu papel, pedir a Deus coragem para solucionar aquilo que está a seu alcance e serenidade para aceitar aquilo que você não pode. Isso é o que é bom. Isso é que é viver. E vem a coronavírus. Pode vir que não lhe afeta, não. Não Afeta afeta a não. gente, não. Afeta não. A vida é Pois, boa. doutor Francisco, eu queria agradecer imensamente o senhor. A gente só já tem 5 minutinhos finais. Agradecer imensamente pelo aceite do convite do senhor, por essas breves palavras, que isso é um assunto gigantesco, né? Dá para Sim. a gente tratar em diversas lives, em várias Ó, partes. a minha amiga, a Rosa. Minha amiga, um abraço bem apertado desse negrinho aqui. E Saudades aí, também.
lá de São Paulo. Fica o nosso desejo, né, o nosso anseio por uma próxima live para a gente dar continuidade a esse assunto, a esse bom assunto. Eu estou à disposição. Olha, quando eu peço desculpa que eu não consegui interagir com todos que se manifestavam aí, mas eu tentei acompanhar e eu estou à disposição. Eu acho que é isso. O papel do Ministério Público não é só de gabinete. Vocês podem acessar o meu canal no YouTube. Lá no meu canal vocês vão ver um pouco da minha história de vida contada, tá? Da época de camelô. Vocês vão ver contada... Eu tirei a roupa na praça, rapaz. Tem lá o vídeo eu tirando a roupa na praça. Por que eu tirei a roupa na praça? Para conclamar os colegas que o Ministério Público tinha que sair do gabinete. Aproveitei aquela questão da PEC 37 que não foi aprovada. A Eleonor Campos me entrevistou, grande jornalista, e cedinho e disse, promotor, o que é que o Ministério Público agora tem que fazer? Eu disse, tirar as vestes talares, a gravata, o terno e ir de encontro aos anseios sociais. Se o povo diz que o Ministério Público pode investigar, porque nós devemos estar ao lado da sociedade. E está lá. Não tirei a roupa toda, não, viu? Tirei só a gravata como representação, porque a sociedade não aceita mais o Ministério Público de gabinete. Aquele promotor que fica encastelado só despachando o papel. E alguns colegas que assumiram o Ministério Público depois de mim, eu tive a oportunidade de conversar com eles, e um momento eu perguntei como era que estavam as suas comarcas. E os colegas disseram, minha comarca está saneada, a minha comarca não tem processo. Então, o Ministério Público não trabalha só com processo judicializado. O Ministério Público é um Ministério Público de calçada. Você tem que ir, saber se o Conselho Tutelar funciona, você tem que saber se a merenda escolar está chegando, você tem que saber se você for esperar judicialização de processo. Então, nunca acredite num promotor que diz que na comarca dele não tem trabalho. Se não tem trabalho é porque ele não está saindo do gabinete. Porque se ele der a volta na esquina, ele vai ver lá o esgoto a céu aberto. Ele vai ver o lixo nas ruas. E é nossa função também zelar pelo meio ambiente. Eu falo demais. Aí eu adoro também o júri. Lá tem júris, viu? Adoro cantar no júri, principalmente na violência doméstica. Tem alguns vídeos, canal Francisco de Jesus, canal no YouTube, vocês podem procurar. E pode curtir, não precisa, vocês podem curtir, não precisa escrever. Lá eu tenho só como lembrança das minhas atividades. Esse canal é antigo, tem aqui a história do Chico Parque, quando começou, tem toda uma história de vida. Pois, promotor, eu gostaria de lhe agradecer, viu, meu amigo? Eu também estou à disposição do senhor. E qualquer coisa que o senhor precisar, a comissão OAB na universidade também, a instituição como a OAB está disponível também para o senhor, viu? Eu lhe agradeço a oportunidade. A recíproca é verdadeira e dentro das minhas atribuições e até fora delas, dentro dos meus limites de cidadão, de pessoa, eu estou à disposição de qualquer um e de qualquer uma. É o trabalho nosso, o trabalho social, o trabalho do Ministério Público. Repetindo, Ministério Público, minha pátria, meu patrimônio, minha paixão. Grande abraço a vocês. Grande abraço, doutor. Um abraço.